Caros alunos, boa noite. Estou gravando essa aula pela necessidade que vocês já tomaram conhecimento, que seria o início das obras de reforma no nosso bloco E. Pela falta de espaço, pela falta de sala, nos foi solicitado que fizéssemos aula à distância. Bom, eu não tenho como administrar 49 alunos numa aula à distância. Não consigo fazer isso com os equipamentos que eu tenho. É um notebook, o celular e como interagir? Essa é a grande pergunta. Pois bem, a solução que encontrei é a gravação de algumas aulas e o pedido de pesquisa, ou eu diria a gravação de todas as aulas que não puderam estar presente, obviamente. Então nós vamos iniciar hoje o nosso trabalho. Volto a dizer, não sou um prático, né, nessa modalidade de instrução, mas vamos tentar fazer aquilo que é possível. Espero que não percamos qualidade nesse processo, nessa relação ensino-aprendizagem. Pois bem, mais uma vez, meu nome é Roberto Hanna Keller, eu sou professor doutor. As minhas áreas de conhecimento teórico, né, iniciam na construção civil em nível técnico, perpassa por 2 anos de estudo de arquitetura. Eu migrei para o curso de design têxtil e moda e também me formei em pedagogia. Sou mestre pela própria UTFPR em tecnologia e doutor também em tecnologia, e a minha concentração, minha pesquisa é a sociologia do trabalho e os processos de aprendizagem profissional do trabalhador brasileiro. Bom, isso posto, eu vou relatar a vocês o que a gente busca, né? Muita gente, inclusive políticos, hoje eles querem tirar a sociologia, a geografia, a história do currículo de nível médio. Isso é uma pena, porque para a sociedade brasileira é uma pena, inclusive, que se pense assim. O pensar assim, a gente consegue analisar porque pensam assim. Quer dizer, quanto mais eu informo ao brasileiro sobre sua história, sobre seus processos históricos, crescimento socioeconômico ou da própria dependência socioeconômica que nós tivemos a vida inteira, fica fácil a gente entender que eles queiram que a maioria do povo continue desinformado para que possam manipular a cabeça do brasileiro e disso tirar proveito com as formas escusas que vocês estão acostumados a ver aí nos jornais. Pois bem, vamos lá. O que nós vamos estudar, né? Eu não vou trabalhar a sociologia conforme a maioria de vocês viu no ensino médio. Eu vou seguir ao programa proposto pelo nosso departamento aos cursos, né? Tem ali toda uma parte teórica, mas eu vou fazer a relação da sociologia com os processos de gestão empresarial. Bom, agora falando da minha prática, né? Eu falei do meu currículo, mas falando da prática. Eu trabalhei em indústria como operador, cheguei à supervisão e gerência, mas tenho o maior tempo dedicado às consultorias empresariais. Comecei esse processo no próprio Senai, onde era instrutor, mas também consultor de empresas. De lá passei pelo Sebrae, retornei ao Senai e depois parti para a iniciativa privada, ainda atendendo o próprio Sebrae, às vezes o Senai, onde também fui professor de pós-graduação em cursos, né? Já dei aulas para a Unipar,
e também aulas, inclusive para o SENAC, aulas de pós-graduação. No SENAC foram aulas a gente chama de curso de suprimento profissional, quer dizer, adendos àquela determinada profissão. Então, é isso. Depois de ter saído do Sebrae, né, perdão, do Senai, tive uma empresa de consultoria e passei a atuar junto a grandes grupos nos mais diversos segmentos. Já tive como cliente empresas estatais, como a Sanepar, né, INSS, a própria Caixa Econômica Federal, onde já dei treinamento, e também trabalhei junto a grandes empresas, como fabricantes de Coca-Cola, a antiga Spaipa, atuei junto a Bosch, junto a empresas grandes de transporte como a Seva e etc. Não vou aqui falar de todas elas. Eis que entrei na Universidade Tecnológica, ali permaneci 2 anos ou 3 sem a dedicação exclusiva, depois para poder terminar esses trabalhos, e aí então requisitei a dedicação exclusiva e parei de atender essas empresas. Pois bem, então vamos falar agora do nosso curso, né? Nós devemos cumprir 3 aulas, né? 3 aulas a cada sexta-feira, são 50 minutos cada aula. Isso aí perfaz, né? 2 horas, eu sempre pego 2 horas e meia, né? Então 2 horas e meia a gente tem esses encontros. Esse é o primeiro, então eu vou tentar me ambientar e ambientar vocês. Eu não utilizo nenhuma bibliografia, não peço a vocês que comprem livros. Sempre ao final, às vezes, todas as turmas eu já sorteei, né, para os bons alunos, aqueles que não faltam aulas, que participam dos trabalhos e têm nota de destaque. Eu costumo presentear com esse livro aqui, né, que é um livro que eu gosto, né, para que vocês saibam que a sociologia está presente nos processos administrativos, não só para o administrador, mas como qualquer outro gestor de equipe, seja engenheiro, seja químico, seja físico, pesquisador de laboratório. A sociologia é muito importante, os conhecimentos sociológicos. Esse livro chama-se Sociologia e Administração, Relações Sociais nas Organizações. São vários livros dessa natureza, vários. Eu optei em recomendar esse aqui, eu poderia ter recomendado outro, mas esse aqui é um trabalho organizado, né? Ou seja, 3 professores doutores compuseram artigos e convidaram outros pesquisadores para comporem artigos para montar esse livro, tá certo? Então fica aí os nomes: a professora Valmília Carolina Piccinini, a professora Marilis Lemos de Almeida e o professor Sidney Rocha de Oliveira. É isso. É um livro que tem aproximadamente, vamos lá, 300 páginas, né? 300 páginas e aborda muita coisa que a gente vai trabalhar. Inclusive aborda mais coisas do que nós vamos conseguir trabalhar nesse curso. Porque aqui não trata da base sociológica, aqui trata dos assuntos referentes a empresas. Nós vamos trabalhar com alguma base sociológica. Então vamos lá. Eu tenho uma aula gravada nesse mesmo caminho aí, professor Roberto Keller, no YouTube, aulas 1 e 2, é uma sequência, tá lá, 1A, B. Assistam essas aulas. Nós precisamos entender o que é tecnologia, certo? E qual o papel da sociologia no processo de desenvolvimento tecnológico. Por que tecnologia? Porque administrar
um economista, perdão, um administrador, um contador, um matemático, um engenheiro, não importa a área, ele precisa entender o que é processo tecnológico, o que envolve isso, certo? Nós vamos inicialmente estudar e entender um pouco do processo histórico para caminharmos e chegarmos aos dias atuais e a complexidade que é hoje administrar uma empresa frente a esse mercado internacional flutuante, doido, de economia louca. Nós estamos vivendo um momento aí, alguns já consideram que vivemos uma terceira guerra mundial. Eu não acredito nisso, mas estamos aí a um fio de cabelo disso acontecer. E por quê? Né? Por vários motivos, né? Que eu vou trabalhar com vocês. Ok? Eu vou fazer uma pausa, depois eu vou gravar um outro vídeo.